Olá e bem-vindos ao Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Leonardo Miranda Hello, olá. e Miguel Aido. Olá, hello. Uou. Como parte do nosso segmento da temporada de prémios, vamos dar uma olhada aos prováveis candidatos aos Oscars de 2026. Hoje falamos de Sentimental Value, mas primeiro não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar-nos um like. Sentimental Value é um drama de 2025 realizado por Joaquim Trier, que o coescreveu com Eskil Vogt. Segue as irmãs Nora e Agnes no reencontro com o seu pai afastado, Gustave, um famoso realizador de cinema. O filme teve a sua estreia mundial na competição principal do Festival de Cannes de 2025, onde recebeu a aclamação da crítica e ganhou o Grand Prix. Recentemente o filme foi nomeado para melhor drama nos Globos de Ouro, juntamente com nomeações para melhor representação para cada um dos atores do elenco principal. Muito bem, um filme que deu muito que falar no mundo que deixa no ar. Mas será que Royale Without Cheese ficou tão encantado com esta dança fria entre artistas de família ou achou tudo um papo seco norueguês com pouco sal à mistura? Amigos, o que dizemos? Bem, esse papo seco é pessoal, parece. Well, this is a personal hit. Sim, Yeah, tão específico. Parece que é o que estavas a sentir no coração. I know, I write these things more for the joke, stabbing a little bit at the negative, both with the positive. Portanto, não é estritamente assim. Mas sim, é um bocado revelador of my thoughts. Para todos os efeitos, eu achei que o Sentimental Value... Isto para um bocado recapitular o que estava a falar com o Léo, porque ouvintes... Eu sempre comecei a falar um bocado antes do podcast e desenvolvi um bocado mais que não devia. Eu estava com grandes expectativas para este filme. Eu vi o trailer, Stellan Skarsgård, etc. O tema principal, relações quebradas de família, o artista, pai, etc e tal. Coisas, ideias muito familiares de outros filmes que eu gosto, como A Árvore da Vida. Um bocado, o filme começa um bocado a semelhança com a Árvore da Vida, até certos planos da Lynn Ramsey, planos abstratos numa casa vazia, tipo como é que a casa é preenchida pela vida familiar no seu interior. Fantástico, todo um mood piece que é muito aliciante. E de facto a primeira metade do filme corre muito bem. E a ir ao foro da questão de quem são estas pessoas e de quem é esta família e como as relações estão tão distantes entre a Nora, principalmente, e o pai. Só que, a ver o filme, eu senti-me um bocado underwhelmed. Honestly, tipo, vi bem, nunca me senti bored, mas foi só este sentimento de satisfação. Tipo, viu bem, viu ok. Não me senti emocionalmente levado pelo filme, que era muito o que eu queria. Estava com grandes expectativas que o filme me levasse ao céu e no fundo eu senti que não foi esse o caso. Já Muito pelas expectativas muito altas. Tan, tan, tan. Sim, tipo, ou seja, sabes porquê? Também é muito a recepção popular que houve, pelo que vejo da internet, outros amigos que gostaram bastante do filme. O que o próprio, não é, o próprio trailer do filme, as imagens, foi muito subjetivo e depois vou a ver e o filme não me apresenta aquilo que eu espero. Aqui tentando lembrar do filme em específico, certas cenas, acho que há dessa forma interessante, bastante evocativa e há uma cena inicial bastante preponderante na promessa que é emocional, que é o filme e que me deixa bastante elencado no início, que é a proposta que este pai realizador de cinema, quando regressa à vida delas, um pai que some quando ela tem pouco mais de 7 anos, digamos assim, é um pai sumido, desaparece, não está presente enquanto elas crescem, estas duas filhas, uma que é historiadora, acho eu, e outra que é atriz. Curiosamente, e como o Lenny apontou antes do podcast começar, é que a mais nova, que é a historiadora, é a que acaba por ser atriz no sentido em que participa num dos filmes fulcrais da obra do pai, quando ela é mais nova. Um filme, digamos, de Segunda Guerra Mundial, não é? E, portanto, tem essa grande presença na obra do pai, enquanto que a filha não tem. E, finalmente, a cena preponderante a que eu me refiro, quase que inciting incident, so to speak, e que me toca bastante na forma como o diálogo se desenvolve, isto é um dos apreços que tenho pelo filme, uma nota positiva, é a cena no café em que o pai convida a ir ao café e apresenta-lhe este grande argumento, que é supostamente o filme final da vida dele, e provavelmente vai ser, que é dedicado a ela, só que ainda não sabemos isso, não é? Tipo, é dedicado a ela, ou pelo menos o Gustavo, recuperando a memória da mãe que se suicidou, acaba por falar da filha, ou acaba por mostrar como é, tipo, a nota final do filme, como ele vê a verdadeira filha, ou a depressão da filha, ou esse lado negro da filha. Mas não o diz, não fica expresso diretamente, porque o grande desafio do filme, o grande problema, o obstáculo, é esta distância visível entre as duas pessoas, pai e filha,
nesta relação distante, que é o não poderem comunicar. Pois bem, esse é o desafio. E o que está no meio dentro disso tudo, para a possibilidade de comunicação, é que são ambos artistas, principalmente do lado do pai, em que só conseguem falar por meio da sua arte, por meio deste outro transfer, não é? Tipo, esse é o grande problema. E ele só, portanto, o ego dele está ali metido. E o grande obstáculo é tipo, mas lê, vê o meu argumento e vais perceber, porque eu não consigo dizer diretamente. E aí está o grande desafio, e que é bom na vida, não é? Tipo, isso depois de acontecer cumulativamente ao longo do tempo, é uma pessoa poder com o outro, o seu ente mais querido, quer seja a lover, a family, a daughter, whomever, conseguir passar esse primeiro entrave e conseguir expressar diretamente aquilo que lhe vai na alma. Eu nunca vi isso acontecer no filme, era o que se esperava, no meio de que fosse uma catarse. Because that's what's supposed to be held in some way, tipo, acontecer. E acho que porque esta forma de comunicação por meio da arte, do não dizer, esta via pela calada, tipo, não é saudável, não é o bom. E essa é a promessa que fica, tipo, será que eles vão conseguir comunicar? E a questão que fica final no filme para mim é que este pai que foi sempre distante, que foi sempre ausente, que não esteve durante boa parte da vida dela, que supostamente, não sabemos, aqui regressa no funeral da mãe, e ainda por cima no dia do funeral da mãe, o que ele quer falar nem sequer é da mãe, durante aquele café, a mãe que morreu, é este meu filme que eu quero fazer contigo, e nem sequer falo da parte do canto que é o filme de faca sobre ti, portanto ainda é pior, não revelando isso. Parece que então tu queres me usar para o teu filme, para a tua coisa pessoal, portanto ainda mais frio fica. Mas o interessante, claro, do filme é, e portanto isso é uma mais-valia, a viagem emocional, supostamente, é vimos a descobrir que de facto ele a vê, essa é a viagem, essa é a promessa, é o que fica em mistério, depois bem fantástico, mas depois o que fica no fim, quando ela vem descobrir por via da irmã, que espera aí, leu o script, porque o script vai-te fazer ver que isto é um filme em que ele te vê e sempre te viu, em todas aquelas peças que foi tuas, por muito que ele não goste de teatro, ele viu-te como atriz, viu o seu lado negro dele. Mas perante essas coisas todas, de ele viu-te e ele sabe quem tu és, uma pessoa fica, peraí, e esta questão, isto é um filme que trabalha muito o off. E nesse sentido tem uma estrutura muito interessante, em que eles por muito tempo são duas personagens em que não se tocam, cada qual na sua vida são quase duas histórias paralelas, um desenvolvendo o filme, o outro vivendo a sua vida de atriz, tipo, em palco, em teatro. E isso é interessante, tipo, não é? Ou seja, são duas pedras de toque em que é precisamente a falta de comunicação, é precisamente o silêncio que tem de existir. Mas ao mesmo tempo tem de haver algum momento nestas vidas paralelas em que nós os vemos no seu dia-a-dia, em que haja uma lembrança, alguma coisa, alguém que se toquem. De vez em quando há, mas a questão maior é que quem é que foi este pai antes de desaparecer quando ela tinha 7 anos? Quem é que foi este pai quando ele desapareceu e não esteve presente da vida dela toda? Quem é que foi este pai quando ela se tornou adulta e de vez em quando se iam tocando? Acho que o filme deixa excessivamente tanto em off, que depois quando ele regressa a ela na vida presente, no momento presente, e lhe apresenta aquilo, e ela está tão chateada, tão chateada, uma pessoa fica, mas o que é que se... Porquê? Tipo, Estás chateado? Eu nem sei. Porque a ele questão não- que eu ia dizer é que ela no início. reage. Sim. Só quero É, acabar uma coisinha. sim, Tipo, foste. I just want to finish something which is. Ela reage de uma forma muito forte, que é de fugir ao pai, fugir ao pai. Há um medo crippling. E é só tipo, eu só fico, mas o que é que ele te fez? Eu sei que há aqui uma coisa inicial que é grave, que é ele ter desaparecido. E ser tornado um pai ausente e não ter assistido quando ela cresceu. E, ok, mas isso é uma ideia teórica, é quase uma frase. O filme é essa frase, o pai ausente, mas isso não me chega. Eu gostava de saber o que é que eles tiveram juntos de bom, tipo, que boas memórias é que tinham juntos, não é? Porque ela claramente persegue a aprovação dele. E depois sinto que não. Por exemplo, quando ela deixa de ter a oportunidade de ser atriz no filme dele, há aqui uma coisa super chave e que não é aproveitada pelo filme na segunda metade, que acho que na segunda metade é quando o filme enfraquece porque divaga bué nas vidas paralelas dos dois, é o facto da jealousy que ele poderia ter da atriz americana que toma o lugar dela. Ela claramente fica tipo, o quê? Rachel Camp? Toma o lugar? Não sei o quê. Mas depois não há um qualquer enclave. E depois eu tive a falar um bocado. Não há muito. Não há muita inveja, acho eu. Pois não, e esse é o problema. Esse é, para mim é um grave problema. Devia haver. Porque isso ia fomentar o que acontece nas vidas paralelas, ou o quanto ela pensa no pai quando está na vida paralela. Mas quando ela está na vida paralela é quase tipo, a minha vida de teatro e não sei o quê. Há momentos em que nós vemos a depressão dela, e isso é importante na construção disso. Mas tipo, mesmo a depressão, de onde é que ela vem, como é que ela começa a pôr em clave ao pai, tipo, ou seja, não há nenhum sinal, nenhuma clue que dê a entender
a presença do pai ou o catalisador do pai nessa depressão. E eu percebo que o realizador quer, por intenção, se calhar, dizer não há nenhuma razão que se possa dar, mas tem-se mostrar alguma looming presence do pai, tipo, como nuvem negra na cabeça dela. E eu sinto muitas vezes, sobretudo na segunda metade, nós ficamos com. Ela quase esquece do pai. E ele está numa vida e ela está noutra e não sinto que se tocam e tende a haver alguma coisa em que se toca e que eu vejo que houveram boas memórias. Há aqui alguma coisa que falta, tipo, eu não sinto. Tipo, depois a resolução é, final, é a irmã voltar a ela e dizer lê este argumento, porque de facto ele vê-te. Mas como é que ele viu? Ele teve tanto tempo fora da vida dela. Eu não sinto que Eu há acho. uma presença. Passou-me a pouco e eu não acho que a solução final pode ser. E agora vamos fazer os filmes em conjunto. E mais uma vez estamos aqui por forma velada a tentar comunicar pela nossa arte e não há uma comunicação direta. Essa é que devia ser a solução final, o desafio maior que se ultrapassa e conseguimos. Conseguimos, mas não, tipo, ela cede, é uma grande barreira que ela está a deitar fora ao conceder fazer o filme com ele e para ele. E mais uma vez estas pessoas estão a falar por meio de um outro veículo, no silêncio, e não a ter uma conversa, tipo, direta, tipo, é mais. Eu não acho que estava uma catarse, tipo, é só o plano que puxa para fora, temos o estúdio, eles todos felizes, happy family, Mas tu é estás, é tipo, isso que, não, é isso que estavas mas a está dizer, que eu não não concordo. sei. Não, eu acho que o filme não está a dizer, oh, uau, que fixe, que bom, eles estão juntos. Não senti isso, pelo menos. Eu acho que não é. Eu acho que tu estás a tentar consertar a relação deles, enquanto o filme está a dizer que a relação está demasiado quebrada. E não, ou seja, a única forma que eles têm agora de se verem um ao outro é através de um intermediário que é a arte. Parece que não conseguem comunicar. Ou seja, ele só lhe conseguiu dizer certas coisas através daquele argumento que escreveu e ela agora performa aquelas coisas, só que depois aquilo acaba e continuam a olhar um para o outro sem se verem necessariamente. Ou sem falarem sequer, estão só ali. É um momento um bocado. Pelo menos eu não vi uma tentativa de catarse. Isso é uma ideia Tu até estás à interessante, mas espera que eles se vão abraçar ali no fim, mas eles depois ficam sempre a olhar um para o outro um bocado à Yeah. distância. Não há isso é uma propriamente ideia aquela interessante proximidade final. e eu Yeah. E é um contexto percebo, frio, mas não é? falta-me alguma Muita coisa. gente ali à volta. Sim, sim. Não, Eu, eu só, aqui há uma coisa, fica tanto em off que o filme se dissipa. Eu acho que isso é uma das grandes virtudes do filme, é o trabalho em off de como é que chegámos a esse ponto, mas fica tanto em off que eu tipo não, pá, não sei, falta aqui alguma coisa para mim. Um trabalho emocional, não fiquei convencido e Pronto, em relação àquilo não ficar claro e ele só conseguir dar-lhe o argumento, no fundo, para explicar os seus sentimentos. Ahm, mas quer dizer, agora estava aqui um bocado a refletir. Porque foi uma coisa que eu estava a pensar também quando acabei o filme, é que acho que precisava de ver uma segunda vez porque há muitas ideias e muitas coisas que estão a acontecer e também e eu próprio agora estou sim. estou a ser um bocado. Estou-me a vir a outras ideias e a refletir um bocado com base no que estás a dizer. A primeira coisa que eu senti foi que realmente o filme tinha muita coisa e há aqui muitas coisas para dissecar em relação à relação deles. Também em relação à irmã, à Agnes. Mas lá está, é difícil, não é? É difícil explicar. Pelo menos da minha parte, eu diria que o tempo que ele teve afastado delas lhe permitiu refletir um pouco sobre o efeito que, pronto, a sua vida teve nas filhas, as discussões que ele tinha com a mulher e depois o suicídio da mulher. E eu acho que ao ter sido embora, obviamente que isto foi há muito tempo, digamos assim, no tempo da história, mas eu acho que isso permitiu. O suicídio da mulher? Da mãe, desculpa, da Também. mãe. Ah, ok, pronto, sim, Que é uma ok. mulher. Sim, sim, Verdade. sim. Sim, sim. Ahm, Nicely pointed out, yeah. não, mas acho que. Pronto, ou seja, no tempo cronológico isso foi há muito tempo e portanto ele teve muitos anos ausente, digamos assim, nós não percebemos bem exatamente quantas vezes é que ele viu as filhas ao longo destes anos, porque isso era outra coisa que eu ia referir, é que quando ele Uhum. aparece no início do filme no funeral da mãe delas, parece que é muito um aparecimento tipo assim, en passant, tipo, para mim eles claramente andam-se a ver, mesmo que muito esporadicamente ao longo da vida, mas daquilo para mim não Yeah, foi um yeah. reencontro Uhum. após décadas. Ahm, mas Mas pronto, parece que é, não é? É quase. parece Parece que que aí só não há é. isso, mas não é ao mesmo tempo. É estranho. Parece que estou vivo nesta Sim, zona de. diria que é muito ligeiro de ambas as partes, tanto da reação dele como delas.
para ser um reencontro após décadas, mas pronto, de qualquer forma, eu diria que esse tempo, qualquer que seja que tenha passado, de alguma forma ajudou-o a refletir sobre o impacto que a sua própria vida estava a ter nas filhas e as dificuldades que lhes impôs, ao ponto, pronto, de uma delas depois ter revelado que tinha tido uma tentativa de suicídio e depois a depressão, essas coisas todas. Ahm, mas é isso, eu acho que, Ele por não muito que revelou. seja. Ela não revelou que se Não, não, suicidou não, ao pai. é-nos revelado, ou seja, ao Falou, eu não acho. espectador, Ah, portanto, sim, 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 percebemos, sim. percebemos mais tarde que isso aconteceu na infância e portanto houve aí uma série de coisas que lhes aconteceu, que lhes aconteceram, no fundo, às duas. E eu acho que, de alguma forma, mesmo que isso não seja super claro, ele refletiu sobre esse impacto que teve e encontrou naquele argumento e naquela história uma forma de comunicar isso. E eu acho que é isso que ele está a tentar fazer. De facto, ele não consegue comunicar diretamente, mas a mim parece-me que ele fez algum tipo de introspeção e está a tentar mostrar que percebe o impacto que teve nas filhas e, de alguma forma, tentar remediar isso. Agora, não obstante ter feito esse trabalho, eu acho que ele continua, como disseram, a não conseguir comunicar isso diretamente e a ser sempre. Pronto, é que é um subterfúgio, aquele argumento, está sempre a tentar esconder-se por trás das letras, das palavras, não é? Do que está escrito e não o diz diretamente. E isso para mim não me incomoda propriamente, eu não diria que tem problema nessa falta de frontalidade, das duas partes, no fundo, porque a própria. Como é que ela se chama? Nora. A, Nora, a Nora, exato. da Da, character, da sim. própria parte da Nora, eu acho que isso também existe. Também há uma falta de confronto em relação ao pai. E, portanto, ah, lá está. Isso para mim não teve propriamente problema. Eu nem sei se sei identificar propriamente os grandes problemas do filme. Eu acho que é mais uma questão de tentar refletir outra vez sobre o que é que está aqui a acontecer e tentar perceber se percebi tudo ou não. É assim, eu não tenho qualquer problema com essa falta de frontalidade. Eu acho que isso é a grande chave do filme, é o facto de as pessoas não conseguirem comunicar, é o facto de haver essa distância invisível e silêncio entre os dois, e como tu dizes bem, Miguel, cada qual é quase um reflexo do outro. Eles têm semelhanças, né? Usam a arte como forma de comunicação dos seus demónios interiores, por assim dizer. Ahm, são frios, etc. Não são pessoas muito claras na sua expressão de carinho, digamos assim. São pessoas sozinhas, mas a questão é a viagem que vamos a partir daí progressivamente, cumulativamente. Eu acho que há aqui qualquer coisa que para mim, tipo, eu não percebo tipo, ou seja, que está em falta. Ou seja, neste plano, que é, ok, esta dificuldade de comunicação, que sabemos que é o que é e que é a dinâmica do filme, e estas duas histórias paralelas em que visitamos o pai no seu mundo à parte e a filha no seu mundo à parte, como é que há instâncias em que ambos vão tocando? Se o pai está realmente. Quão ausente é que teve este pai? Há muitas perguntas que ficam fora, demasiadas perguntas que ficam de fora. E eu percebo que algumas perguntas se querem não respondidas porque causam uma sensação de mistério que é interessante se ter como desenvoltura da narrativa. Mas depois deixar demais de forma saturada causa uma espécie de carência à viagem emocional. E isso para mim causa um detrimento da relação com o espectador com o filme, pelo menos comigo, porque depois é de género. Quem é que foi este pai de bom para esta filha, para ela se lembrar dele de forma boa e querer a aprovação dele? Tipo, não, ou seja, ele desapareceu, sumiu, não basta ele ser uma frase teórica de o pai que sumiu ao chat. Eu sei que isso em teoria isso é uma coisa, né, muito pesada, afeta, sim senhor, mas eu preciso de something else. Por exemplo, estava a comentar com o Leão antes de começarmos que para mim era muito mais interessante se, por exemplo, tivesse sido usado. Uma das filhas, a irmã, é aquela que é usada como atriz no filme pai quando ela é muito nova. Eu acho que isso é uma coisa. Se houvesse esse detalhe dado à principal, à protagonista, era uma coisa extraordinária. Tipo, em que. Isso para mim bastava. Dava-me ali o elenco emocional ao pai, o vínculo em que eu uma vez fui a protagonista que deixei de ser. Tipo, e era uma coisa mínima, era uma cena. Era precisamente aquela imagem que nós vemos lindíssima Mas é no isso que eu filme estava-te a dele. dizer. Mas O interessante é que ela não foi escolhida para ser a protagonista. o Léo depois disse uma coisa, que é isso muito interessante, que ela não foi escolhida para ser protagonista. Foi a irmã, foi a historiadora que foi escolhida, enquanto que ela acabou por ser a atriz. Sim, mas elas não eram essas profissões quando eram novas, não é? Quer Sim, dizer, mas é na altura interessante pode ter que sido no uma Exatamente. fim escolha. quem se tornou a atriz Exatamente. foi a outra. É tipo, Foi a Sim, sim. outra. em si E ela não foi é escolhida. curioso.
E isso é curioso. E isso também é uma ideia interessante. E quando tu me disseste isso, Léo, eu comentei, mais uma vez, ouvintes, antes do podcast começar, um bocado a recuperar essa conversa. Achei isso interessante, agora que me fazes pensar nisso. Mas precisamente então por causa disso, que uma foi escolhida para ter esse papel de ponderância num filme que é uma das obras reconhecidas do pai, deste pai, né, do Gustavo, e não a outra, que é por ser a atriz, que visivelmente procura a aprovação do pai e quer saber, mas o que é que tu pensas, pai, que nunca vi durante anos e depois regressaste aos poucos e supomos, porque nós não sabemos o que é que foi esta relação. Há tanta esta relação que não sabemos que não é apontado, que nós temos de construir e acho que é demais não sabermos, tipo, assim tanto. E depois só sabemos que ela procura a aprovação, nega, e muito bem, não quer, tipo, não vou ser a tua protagonista. Depois a americana vem, substitui-a, e como é que não? Sabendo que a irmã mais nova foi quem foi a atriz escolhida, depois há este momento, neste filme anterior de fulcral da vida do pai, e depois há este momento importante no filme em que ela diz que não quer ser este papel no teu filme final. E depois é a atriz americana que chega, entra em casa delas, tipo, como é que não vemos nesta segunda metade um conflito muito maior de mal-estar, de inveja, em que ela se sente substituída. Não sinto que há estes momentos de ponderação, de reflexão, de contemplação de uma filha que se sente mal com o pai por causa que ele regressa e há este calque, mais uma vez, em que o pai quer-a, mas não a vê. Não é? Fala com ela, mas não a vê. Fala com ela, mas o que é isso da tua série? Tipo, isso é um mundo à parte para mim. E ok, não queres, pronto, então vou-te calcar outra vez e não te vejo a ti, vejo esta atriz americana. Mal, porque o que ele realmente quer é ligar-se a ela. Fantástica essa poesia, mas tipo, há aqui qualquer coisa que não estamos a fazer, filme. Tipo, eu devia ver que ela de facto está. Mas não, tipo, lá ela continua na sua vida e pá, tipo, não sei, tipo, não senti na segunda metade, às vezes, tipo, sinto que o filme divaga bué na segunda parte e tipo, não sinto esta parte de ser trabalhada, essa inveja, desse mal-estar, desse descontentamento em relação a um pai que, mais uma vez, ironicamente, para continuar o filme dele, escolheu não a filha, mas escolheu outra atriz americana. Quando de facto o que ele quer mesmo falar, aquela pessoa que ele quer mesmo atingir é a própria filha. E nesse sentido, o que nós devíamos ver nas horas vagas, quando ele não está nas audições, quando ele não está nos ensaios com a atriz americana, é esse processo, esse trabalho de os anos em que ele realmente, todos estes anos em que ele viu a filha, mas nunca se chegou ao pé dela. Sei lá, um livro em que ele tem as fotografias todas dos recitais ou os teatros a que foi, estás a ver? Something that he opens, a little note. E isso mais a chamada, tipo, à noite quando ele está bêbado, seria a little note that will be perfect. Mas não, o filme não vai... Está cheio destes momentos frios em que ele vai à casa, olha a tua fotografia, etc. Está bem, pá, mas tipo... Parece que o filme esquece do problema central e vai tipo... Estou a olhar para o meu amigo Manco, que é o meu diretor de fotografia, e... sim, a idade. E depois outro momento em que ele está com o produtor, realmente estamos velhos e... Eu sei que isto vai construir na atmosfera assim, mas estamos a esquecer de, ao mesmo tempo, ir construindo estes momentos em que todos estes anos eu de facto fui pensando na minha filha e conservei tipo, esta cena hipotética do livro em que eu tirei fotografias do recital a que ela foi. E por outro lado, o que eu digo à conversa com ela é tipo: eu não gosto muito de teatro, mas tu devias a falar desse livro que tu foste construindo, essas memórias que tu foste e que nunca foste. Estás a ver? Esta bivalência. Só que a outra parte é escondida. O pai carinhoso é escondido, porque o carinho, o amor, ele não consegue expressar à frente dela. Isso não acontece. O filme não mostra isso. E, portanto, como é que eu posso depois sentir que esse momento final... Eu acho que eu consegui aceitar o momento final de bittersweet, de eles depois fazerem o filme em conjunto e, de facto, não haver uma grande comunicação. Se, por outro lado, eu tivesse visto esse carinho e amor nesta emoção silenciada... Nestas cenas hipotéticas que estou aqui a construir, em que de facto o pai em segredo, ou a filha em segredo pensa no pai, ou o pai em segredo pensa na filha, não é? Houve ali uma memória de alguma coisa, uma coisa esquecida que de facto é suprimida, porque quando os dois se encontram, não falam sobre isso. E ok, consigo aceitar essa frieza mais, porque é assim que eles são, é a dinâmica que é. Mas por outro lado, o que nós temos é que nem há a catarse final de que houve uma comunicação direta, uma conversa direta sobre their feelings, right? Mas por outro, não havendo, como vocês advogam, e acho que até é uma cena interessante, ou que seja, eles nunca vão conseguir sair desse ponto, conseguem permanecer na comunicação pela arte, não vimos a emoção que eles expressam um pelo outro no silêncio, as boas memórias, so to speak. E portanto, ao fim e ao cabo, para mim é um filme que
o pão que é bom, mas falta o sal. Digamos assim, num sentido de metáfora. E pronto, é isso. Acho que o filme faz coisas muito interessantes na primeira metade. Até no sentido, não para ir completamente contra a maré das cenas que não são diretamente sobre o problema principal, que é a filha ou o pai a pensarem um no outro no silêncio, enquanto estão nas suas vidas separadas. Porque eu acho que quando eles estão nas suas vidas separadas e também estão a fazer outras coisas, há cenas super interessantes. O facto de falarmos da depressão dela indiretamente, quando ela está com o sobrinho e o sobrinho diz-lhe aquela coisa engraçada de ter uma crush na tia e ela vai lá acima, tipo, ter com a irmã e o marido e começa a falar, acho que o teu sobrinho tem uma crush em mim. Eles começam a falar, o casal, sobre o dia que tiveram pronto, o dia em família, o deixá-lo na escola, etc. E ela realmente fica tocada sobre isso e começa a chorar. Tu vês aí uma irmã, uma tia que está sozinha e sente o facto de estar sozinha. Isso é uma das ideias subjacentes no filme que faz parte da depressão dela, que ela sente falta de ser uma pessoa mais emotiva, uma pessoa mais dada, uma pessoa que gostaria de ter construído uma família e que, muito à luz de como foi o pai, se deixou estar neste recanto em que foi uma pessoa sozinha, não é? Tipo, e depois nós vemos o resvalar disso numa cena de que é o aniversário do miúdo. Eles têm esta conversa confrontacional em que eles dizem quase é isto que somos, não é? As pessoas sozinhas desta família. É isto que nós somos, não é? Tu achas que é bem que nós temos estes artistas libertinos livres e depois o resto não é? Caga-se do resto, incluindo entre parentes seu, não é? Tu para mim. E depois ele diz aquela fala, everybody is mad with Papa. Tipo, those little things are interesting, mas tipo, não deixa de ser real e verdade para mim que falta algum pensar no outro no silêncio. Esse carinho que depois não se expressa nos momentos em que os dois se encontram diretamente. Compensava muita coisa e não existe. Léo, o que é que. Eu- Ainda não percebi bem o que é que achaste do O que é filme. que eu achei? De facto, não falei muito ainda. É tipo, eu Força, achava é. que não ia gostar muito do filme e por isso, ao contrário do Tomás, estava com expectativas mais baixas. Por isso fiquei tipo, ok, é um filme. É ok, gostei. Mas também não foi o foi Não, tipo não o fiquei Whelmed, super, como tu uau, disseste. que ganda Yeah, filmaço, yeah. filmaço. Não, não. É ok. Era isso que eu estava à espera? Não, eu Não não. aconteceu. Mas já sei, não sei, a sensibilidade do filme já me parecia ser algo que não é bem a minha, Estou um, onde? a minha onda. Yeah. Tipo, era o que eu estava à espera, mas gostei mais do que estava à espera. Porque é o que o Miguel está a dizer, o filme por acaso é bastante rico em história, ou seja, a família, tu sentes a história da família e o filme está a apresentar a história já, né, desde a mãe dele à mulher Sim. dele, que é a mãe delas, Yeah. uh, e muitas das personagens têm, né, são-lhes dado espaço para serem desenvolvidas, uh, em certa medida, se calhar é um bocado divaga o filme de facto e não foca naquilo que é a relação central, mas por outro lado também aprecio isso, né, de sentir este peso todo que estás a ver uma família de facto e a Sim, história de também uma eu, por família. acaso, yeah. Yeah. E acho que é interessante e também como o Miguel estava a dizer, há bastantes detalhes que tu vais apanhando e que se calhar quando reveres ainda vai. Aqui estou a falar de mim próprio, né? Que vou dar mais. Vou Uhum. apreciar mais o que é que está a ser feito, porque não sei, é muita coisa de facto. Às vezes parece que de facto precisaria do livreto sobre a história da família para perceber todas as rimas e todas as Yeah. questões que estão aqui, mesmo a questão do trauma intergeracional, que né, acho que certas coisas que nem estava a pensar nas coisas nesses termos, que só mais lá pelo fim é que eu percebo, ok. Por exemplo, a questão com a Elle Fanning, com a atriz, acho que foi a coisa que eu gostei menos no filme. Não, acho que ela no papel está extremamente bem, acho que ela é boa atriz. É mais o papel em si. Acho que não falta qualquer coisa para extrair esse sumo, esse drama que estavas a falar, que é Yeah. ela está a substituir a filha e ela própria depois reconhece que não é a pessoa certa para o papel. Mas parece que ela está num drama sozinha, que é, tipo, é outro filme, que ela Sim. está a passar por um drama, não é? Porque não conectar isso à filha? Porque não conectar isso a ser uma coisa mais Por exemplo, direta? Não seria sei, explicar excelente se mais interessante. houvessem momentos em que ela sozinha por si procurasse ir ter com a filha quase a estudar-se como uma atriz, não é? Que Uhum. Ela procura. faz isso. Ela está tão. Uma Há uma vez. cena em que isso acontece. Ela faz a cena sozinha, mas isso é a cena sozinha do telemóvel com o Instagram.
Mas eu Não, não, queria, não. tipo, mais Há uma cenas o cena em que intermittent. Yeah, ela one. fala com ela no teatro. Mas esse já é o fim. Isso é a cena em que ela confessa: eu não consigo fazer isto. Eu não consigo ser ti. Eu precisava do. Né, eu estou a sugerir, outra cena hipotética que está em falta para mim é que no Não, não, segmento da CD essa do aí não Léo. é. Essa aí ela introduz como estando a falar com ela, a perceber porque é que ela. ahm, Pronto, porque é que ela não quis o papel e como é que é trabalhar com o pai, não sei o quê. Ela não está logo a revelar que não quer fazer aquilo. Acho que ela só revela mesmo Não, isso não, depois mas ela está a dizer que o que é, não está a revelar perfeita desistência, mas está a dizer isto está a ser difícil para mim. E um bocado, pronto, sim, a procurar consolo na filha verdadeira, não é? E dizer vai correr bem porque ele é pessoa difícil, mas bom realizador. Mas aí já há um sentido de finalidade à coisa, ao processo. Isso é a cena, já está decidido que ela vai dizer que não, porque não consegue. A atriz, isto é, Elle Fanning. Acho que o que está em falta, que seria uma ideia interessante e para dar um bocado mais sumo a esta segunda metade, como no segmento da ideia do Léo, era um bocado. E que tal o papel da atriz ser. Que efetivamente o que uma atriz gostaria de fazer, não é? Procurar, na sua medida, entender a personagem e já que começou. Ela é que, por acaso, na nossa relação na relação com a audiência, é que faz a audiência ligar para isto não é mãe, isto é a filha. E curiosamente elas têm ambos uma ligação através de suicídio, não é? Tipo, apesar de ainda não vimos a saber do suicídio o atentado de suicídio da. A tentativa falhada de tentar. suicídio, o atentado de suicídio. Não correu bem. Tentativa de suicídio. A suicide attempt. And then I was like, Yeah, yeah, isso aí eu percebi. há essas ligações. Nós começamos a fazer a ligação entre um filme que parece que é sobre a mãe, mas não é, e o realizador muitas vezes diz: não é sobre a mãe. Ela que de facto faz nós, a audiência, começar a elencar que, espera, é sobre a filha, vendo o Instagram, etc., a coloração do cabelo, e que está a ver estas cenas em que ela de facto vai acompanhando, vai falando com ela, vai tomando notas e. Isso podia ser uma cena bem interessante e não acontece. Tipo, yeah, acho que ela vive um bocado no mundo à parte. Podia ser mais aproveitado. Até na dinâmica da inveja, tipo, o que tu estás a ser que eu não pude ser, etc e tal, mais uma vvez, e depois antes de ti foi a tua, minha irmã. Que ligação é que tem esta filha, este pai? O imaginário, o mundo comum, o mundo coletivo, o mundo de quem procura a aprovação deste outro realizador que é efetivamente meu pai. Eu sinto falta disso. Eu acho Dos que. anos, dos anos em que um pensou sobre o outro. Sinto falta disso. Não percebo o que é que foi a vivência destes anos todos. Que não é só a vivência até ao chat, é a vivência depois do chat e é a vivência que ele regressa, digamos assim, na fase adulta. É muita coisa realmente, tipo, que fica no vazio e não pode ser inteiramente assim, a meu Sim, ver. sim, eu concordo. Acho que de facto há aqui uma parte da ligação deles, de tentativa de se aproximarem que podia estar melhor. Acho que o filme às vezes confia muito nos olhos do Stellan e das reações que ele manda no fim, que é tipo puppy eyes, em que claramente ele está a mostrar, não, mas eu sinto pena disto, eu estou a tentar, mas não consegue. E então vemos tudo através das reações dele. Mas depois dito, efetivamente aquilo que está a ser representado não está a ser dito. E, portanto, ficamos sempre ali no limite em que claramente ele não tenta mais do que o argumento, mas depois pelas reações dele percebemos que ele está a tentar ou que sente uma pena ou algum tipo de frustração, de tristeza em relação à situação em que deixou as filhas, mas de facto nunca vai para além dos, dos olhos mesmo assim tristes dele. E pronto, eu acho que de facto aí concordo, acho que devia ser um bocadinho mais longe nesse sentido. Mas depois também lá está, quer dizer, eu acho que também se pode dizer que com outro tipo ou seja, da nossa parte como espectadores, com outro tipo de experiência também podemos reparar em coisas diferentes e identificar-nos mais fortemente com as personagens. Acho que também é um filme, é daqueles tipos de Certamente vi filmes uma segunda que. vez. Yeah. Sim, claro, mas para além disso, é um filme que naturalmente acho que exige um certo tipo sei lá, de uma experiência vivida muito específica para haver uma ligação total, já que são temas tão específicos e tão concretos Depressão. Uhum. e à base destas relações familiares que são intergeracionais, como ela disse, e portanto, quer dizer, há aqui tanto drama que é tão, parece tão palpável, parece que ele tirou da sua própria família, o Trier, e portanto. Quer dizer, eu acho que há questões aqui que só mesmo às vezes tendo essa experiência muito em conexão, muito vivida, que conseguimos perceber.
Apesar de, obviamente, nós termos a ideia geral e conseguimos empatizar com os personagens, mas para além desse aspecto que referiste, eu acho que há este geral em que, de facto, estamos a falar de emoções muito específicas e muito complexas e pronto, eu não sei dizer se também conseguiria, sem uma pesquisa muito extensa, conseguir representar isto tudo, não é? Mas obviamente, pronto, estamos a puxar aqui a especular, mas são coisas muito misteriosas, estas emoções. E que depois se acumulam umas às outras ao longo dos anos, quer dizer, depois há a relação com o pai, há a relação das irmãs, porque é que uma fica tão afetada e a outra não, também não percebemos propriamente isso, não é? Porque em teoria tiveram as duas a mesma infância e depois é o que ela diz, o que a Agnes diz é, mas estiveste lá para mim, mas ok, mas isso não explica propriamente porque é que uma não ficou afetada, porque em teoria tiveram as duas uma para a outra, não é? Sim, Não Acho que é porque sei. ela é mais velha, ou seja, sim, fica mais dito é que uma ela toma figura quase o papel do mais pai. paternal para a irmã. Por isso a irmã não sente tanta ausência do pai porque tem irmã, enquanto a irmã mais velha não tem alguém a fazer esse papel necessariamente. Em teoria tem a mãe, mas pronto. Não, isso faz sentido. Eu é que acho que também não tinha bem percebido a Uhum. diferença de idades delas quando Sim, elas também eram não. mais jovens. Yeah. Uhum. Quando são mais velhos não percebemos propriamente a grande diferença, Exato. mas pronto, ou seja, é complexo. Acho que há aqui muitas coisas para dissecar. Mas sem dúvida viria outra vez só para tentar ir mais a fundo em todos Uhum. estes pormenores. Yeah. Yeah. Que mais? E a estética do filme? Alguma coisa que vos chateie? Nada. Não, tipo, eu acho que é, não propriamente, eu acho que há uma coisa que me chateia, actually. Não sou um grande fã de uma coisa. Não sou um grande fã, e o meu pai gozaria comigo se eu dissesse isto, mas tipo, não sou um grande fã do corte para negro que às vezes acontece mais que uma Às vez como fim vezes, de capítulo. Constante. Não, mas, 50 vezes. Toda a hora. aliás, 50 vezes, eu acho que é essa a razão. Há um corte para negro e eu sinto, realmente isto é necessário. Não gosto disto muito como motivo. Tipo, sinto bué que fica. É como esbarrar Fragmentar. contra uma parede e é como num cartoon em que esbarras uma parede e depois vês negro tipo. E não like, é tipo isso para mim, tipo, de género, e depois voltas para. E não faz grande coisa, tipo, com pontuação poética, narrativa, ou o que seja. Tipo, uma vez ou duas, fine, mas tipo. Não, acho que me tira do filme. Tira-me do filme, é isso que eu tenho a dizer sobre isso. E não gostei. Pessoalmente. Se calhar para vocês foi perfeitamente ok. Mas eu Yeah, não. não me chateou muito, mas não. Eu percebo, é tipo fragmentos de uma vida familiar, blá blá blá. E não Sim, isso eu é percebo, mas não. clássico. É óbvio, mas sim. Fiquei. Sim, mas acho que é sintomático. É mais tipo, não sei, eu vejo o filme e tem muitas coisinhas que me lembram, né, de uma estética familiar qualquer de filme de festival. É só isso que eu tenho a Sim, apontar. I É guess tipo so. aquela cena na praia com eles. Não sei, aquela coisa ali, depois há Aquela momentos coisa, né? deles a fumarem, olhar um para o outro. Ok, sim, pronto, sim, ok, Yeah, não tem yeah, mal, yeah. não tem mal nenhum, mas é muito familiar. Sabes outra coisa que foi para mim filme de estudante, apesar Ok. de não ser objetivamente filme de estudante, é mais subjetivo isto. Sim, é Eu isso, não isso é gostei que. da música de abertura nem da música de fim, que é a mesma. Não gostei. Isto foi tipo. Porque eu estou a ver um filme norueguês e preciso-me roubar da experiência com este tipo americano a cantar. E, tipo, não sei, Give me more parece-me Norwegian. bué. Give me Tipo, some não sei, Norwegian senti-me pop. bem deslocado. O pior pessoa do mundo é tipo a cada 5 minutos, e se calhar estou a exagerar, mas tipo, há uma música diferente. De repente, primeiro, é tipo constantemente música. Parece que é um filme que é a playlist do realizador. Tipo, está aqui música, 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 música. Neste ele Yeah. conteve-se. Ele ia pôr música Este nos ele não ecrãs teve, yeah. negros, mas ele, olha, só ecrã negro. Aqui não há música. Experimenta. Mas sinto mesmo que em termos de música, não canção, mas música de filme, composição, há momentos em que a música é bastante é interessante, mas está a fazer heavy lifting emocional, quase. Tipo, há uma cena que eu me lembro deste filme dos dois a fumarem à noite, para falar em cenas de Sim, é festival. esse. Yeah. Numa cena de aniversário do filho, estão ali no pátio Sim. da casa e estão tipo, olharem um para o outro, tipo assim, não sei o que, tal, e tipo. Yeah. É Sim, tipo. yeah, é verdade, é verdade. Eu não sei o que. Eu estou a É, olhar tipo, é para essa aquela cena e estou a música dizer, tipo isto é bonito, o que estás a ver é Exatamente, fofinho, é é tipo essa bonito, tu vibe. tens de te É conectar muito bonito. emocionalmente. E É isso tipo, é uma ok. daquelas Eu cenas já que me vi faz isto tipo, 500 vezes, mas não, filme, pessoas mas a não, fumar, tipo, olharem pronto. para uma para a outra, tipo, já vi isto tantas vezes que a música não, tipo, Yeah. não me convence sequer, nenhum momento me E o que me irrita convence. são os sorrisinhos.
Tipo, é tipo. Vocês mal se falam. É tão difícil, é horrível. E Mas depois, aí está a e tipo, questão. what the O fuck. problema é Yeah, sim, narrativamente inserir essa cena, não é? Quer dizer, ou seja, para mim, também o que incomoda é parecer que faz não é parte da questão. justo ganhar ali aquele momento de beleza e Exatamente. de Isso faz partilha de parte da olhares, questão. não é? Não é justo. Mais do que a beleza em si do plano. Sim, não, não. É tipo é essa coisa. Tipo, há filmes que eu gosto que têm pessoas a fumar e tipo, olharem melancolicamente para a distância, não sei o quê. Não tenho problema com isso. É só Sure, sure, quando sure, sure. parece uma forma de tapar um buraco qualquer, aí irrita um Exato. bocadinho. De tapar. Tipo, ok, Exatamente. não temos tantos momentos com eles a conectarem-se. Bora metê-los a fumar, Mas parece o resultado de que é sempre quando não houve simpático. um antes. Portanto, não sei. Uhum. Que acham que o filme consegue atingir a nível de Ou vai prémios? Melhor conseguir atingir filme, algumas coisas, I do melhor guess. filme, coisa do Vai conseguir melhor internacional. filme estrangeiro ou Pelo internacional, menos não é? Tipo, nomeação de certeza, não é? Mas agora se vai ganhar, não é sei. Se capaz calhar que uma das deixem atrizes secreto. possa ganhar melhor atriz principal. É lá. É pá, não, se for alguma é a Renate, porque é mais popular, Sim, que é exatamente. conhecida. Sim. E o Sim. Stellan, melhor Estou ator, confiante. talvez. Melhor ator, não sei se seria principal ou okay. Estou indeciso entre o Stellan ao Blue Moon, mas o Blue Moon Dentro não vai, deste... se calhar. Ok. Não sei. Estou muito confiante. Acho que isso sou mais eu. Qual? O Blue Moon, o Ethan Hawke, ganhar melhor ator principal. Ok, mas espera aí, eu estou a falar de nomeações só, por acaso, não estou a falar de ganhar. Nomeações. Yeah. Ok. É, Então pá, nomeações ganhar tantos é definitivamente, sim. sempre- Sim, o Acho, Stellan e a Renata, acho eu. acho que sim. A E o Renate não tenho tanta argumento? confiança, mas era fixe, era fixe. Ela é excelente. Yeah. Mas, já. Sim, she's very good in it. Sim, não Eu, sei eu, como é que ela está a nível de pose e... Pois é eu isso, adorei é a primeira mais. metade. A primeira metade do filme está bem envolvido. Um dos fatores pelos quais está bem envolvido. Aquela cena no teatro em que ela está quase a ir para lá. Eu estava bem involved in that stuff. Like, she's in the dress, she's going there. E não Yeah, o filme basta, começa tipo, bem bem. ela ir às portas de entrar em palco e... Ou seja, as takes estão muito bem construídas nessa cena, em como ela é puxada para ir, depois rasga o vestido. E depois todas estas pessoas estão a tentar fazer com que ela vá e a quantidade de pessoas envolvidas para fazer com que ela vá, tipo o costume design, o assistente de relação, o que seja, não sei os termos perfeitos em teatros, mas isso é super interessante. E depois todas as soluções que ela opta e que são reveladoras no estado emocional perturbado mais profundo são interessantes. Tipo, ela vai com o amante / com o ator dela para trás do palco e tipo faz amor aqui comigo quase, ou não, bate-me, tipo, uau, tipo, ou seja, as soluções são out of your mind, tipo, são bonkers e ela não consegue ir. E esta ansiedade é quase tipo a pensar tu pensas, o pai está na plateia, ou poderá estar, e ela associa sempre isso ao pai, tipo o medo. Isso é super interessante. E ela é puxada e tu ficas bem, e ela corre, e mesmo evita os olhares das pessoas para correr de volta para o camarim e tu ficas. Eu falo com os filmes quando estou sozinho, tipo, de vez em quando, tipo, like, o espectador virgem do início do século XX que tipo, tinha reações bem viscerais, não é? Isso que eu digo, tipo, ou seja, eu fico bem, uau, tu tens tipo uma reação bué, tipo, não está ali ninguém a falar contigo demais, mas só estar a falar com a atriz e tipo, porque o ecrã, tipo, tu tens uma reação bué visceral, isto é um medo bué crippling for you. I'm here for you. E tipo, é horrível, tipo, ou então a cena no café, tipo, com o pai, tipo, achei bué. Isto é bem familiar, tipo, essas duas pessoas não estão a ter uma conversa real, tipo, em que o pai está ali e a filha está ali. Isso é muito familiar, tipo, portanto, ou seja, tipo, these people, depression, etc., tipo, people who are in different areas and the ego of the artist as well, that's very familiar, you know, where you're working with someone and that person is not seeing you, não está a ver e tipo, está a falar Ele nem através de um outro precisava de ser veículo. artista, quer dizer, Nem precisava. é orgulho. Sim, mas o facto de ser artista é ainda mais interessante do ponto de vista de quem Sim. é tipo filmmaker ou músico, ou o que É seja, mais né? Tipo, familiar. vês-te mais, é mais familiar e ficas I know where that comes from, I've seen this before, you know, like the old symptom. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clique no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombástica! Adeus. Bye.